pessoal do IEA, da USP Ribeirão Preto, que também está nesse apoio, nesse suporte. Eu queria, portanto, agradecer aqui as organizações que estão juntas, né, que é no caso do IEA. Pelo professor Rafael Lima Sacker, que tem doutorado pela London School of Economics and Political Science. Bom dia, Thaís, bom dia a todos que nos acompanham. Muito ainda feliz, com a repercussão da nossa primeira aula, do curso de atualização Sérgio Mascarenhas. O relacionamento que nós temos com o Instituto de Estudos Avançados do Polo de Ribeirão Preto, da USP, se iniciou há alguns anos, quando, como docente do Departamento de Psicologia e Educação, aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, nós começamos a realizar conferências e eventos com a Organização Comunitária Santo Antônio Maria Claret para a divulgação de conhecimentos na área da delinquência juvenil e da criminologia. Com a criação do grupo de criminologia experimental e segurança pública, que tem o professor Eduardo Saad Diniz como coordenador, estamos ampliando as possibilidades de ter acesso à produção científica internacional e também produzir conhecimento nessa área da criminologia experimental, que é bastante escassa aqui no Brasil. Eu quero também salientar a grande contribuição que o IEA de Ribeirão Preto está realizando, ao dar-nos todo o apoio na realização do ciclo de conferências em parceria com a Associação Internacional de Criminologia de Língua Portuguesa, da qual eu sou atualmente presidente. O IEA tem também permitido que façamos convites para outros pesquisadores internacionais para colaborarem conosco.
gostaria de ressaltar que a vinda do Polo de Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados, foi um grande privilégio para o campus e para o Centro de Estudos de Gestão em Políticas Públicas, o GPublic, que eu coordeno junto com o professor João Luiz Passador. Foi através do Polo que nós realizamos nesses anos muitas conexões com outras áreas, pesquisadores que não teríamos acesso e, ao mesmo tempo, possibilitou também a nossa conexão com o IA em São Paulo. Então, ter o Polo em Ribeirão Preto, do Instituto de Estudos Avançados, da USP, é um privilégio para os nossos pesquisadores, para as nossas atividades, no apoio a seminários, às lives, aos minicursos, a tantas atividades que nós realizamos nos últimos anos. Realmente estamos felizes com essa grande conquista aqui para o campus. A interação entre a ciência, a arte, as atividades derivadas do nosso pensamento crítico criativo, a filosofia, a história, são fundamentais para as minhas atividades de ensino, de investigação e, obviamente, de desmistificação da ciência para a sociedade como um todo. Agradeço ao Instituto de Estudos Avançados por ter me dado a oportunidade e o espaço para exercitar tarefas através de atividades como a Semana Nacional do Cérebro, workshops, oficinas com crianças, jovens, feitas dentro do campus da USP em Ribeirão Preto ou em localidades da comunidade, escolas, praças públicas. A conexão entre a universidade e a sociedade deve ser muito maior da que de fato se faz. A instituição que de alguma maneira restritiva para a grande maioria da população se abre através de exercícios e experiências, como esse que estou comentando aqui. E agradeço ao Instituto de Estudos Avançados por permitir que a gente faça essa conexão com a nossa consciência de que seres humanos fazem ciência e não simplesmente seres absolutamente distantes da população. Sem cérebro não há pensamento. Sem pensamento não há poesia. Sem poesia não há arte. Sem arte não há ciência. Sem ciência não há educação. Sem educação não há cidadania. Nestes 4 anos, o grupo pôde contribuir com a sociedade brasileira, evidenciando as principais ameaças devido à coleta massiva de dados pessoais. Incluo aqui muitos dados sensíveis, como os dados relacionados à saúde das pessoas, e os perigos do compartilhamento dessas informações. O TecLaw também acompanha há tempos o complexo tema da regulação da inteligência artificial, em que se busca um equilíbrio sustentável entre inovação, desenvolvimento econômico e tecnológico e a proteção da pessoa humana. Nesse período, destacamos o uso da inteligência artificial em campanhas eleitorais e, mais recentemente, o uso dos grandes modelos de linguagem na educação. Portanto, o grupo tem dedicado uma série de eventos sobre esses temas a fim de contribuir com o debate e levar informação à população. Por fim, acreditamos que o IEA de Ribeirão Preto, por meio do nosso grupo de estudos TecLaw, tem prestado um relevante papel
à luz da lei que institui a Política Nacional de Educação Digital, a Lei número 14.533 de 2023, e também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018, oferecendo subsídios não só à comunidade uspiana, mas à sociedade de maneira geral sobre as novidades desses temas que perpassam os avanços tecnológicos. E um ponto que nos chamou muito a atenção é o número de brasileiros, cerca de 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos, que não concluíram a educação básica. A política de alfabetização se sofisticou enormemente. O IA em Ribeirão Preto é uma conquista extremamente importante para o nosso campus. As unidades aqui de Ribeirão Preto vinham já desde algum tempo pleiteando a transferência ou a criação de um polo aqui no nosso campus. Isso porque o IA faz uma coisa que nenhuma outra unidade faz. A gente ocupa um espaço importante de reflexão, como o próprio nome diz, de estudos avançados, e de interação com a sociedade, buscando temas que normalmente não ocupam espaço, não tem espaço nas unidades acadêmicas. Então a vinda desse polo para Ribeirão, a sua criação e o seu funcionamento, traz uma cor diferente, traz um sabor diferente para o campus de Ribeirão Preto, que é justamente essa transdisciplinaridade e essa interdisciplinaridade. O IA se consolidou como um importante polo de divulgação, de reflexão, e, como eu disse, de interação com a sociedade. Temos várias atividades hoje e, além disso, a gente tem as cátedras, né, onde a gente traz grupos para vir aqui e pensar temas importantes e que têm relevância no momento. De modo que é muito bom chegar nesse momento e ver o IA estar com esse vigor e com essa atividade que nós vemos hoje em dia. Então, o Instituto de Estudos Avançados é uma forma da Universidade de São Paulo desenvolver uma série de pesquisas interdisciplinares, envolvendo pesquisadores tanto da universidade como de outros centros. Facilita o relacionamento com a comunidade, e a vinda do IA no Polo Ribeirão Preto, a partir de 2009,
teve uma grande importância, tanto para a comunidade da USP, como para a comunidade da região de Ribeirão Preto. Ao longo desse período, vários projetos importantes foram desenvolvidos, avaliações de políticas públicas, políticas relacionadas à educação, a vacinas, relacionamento com a sociedade para a disseminação da ciência. Então, eu acredito que o IEA se transformou num polo disseminador de conhecimento para a comunidade e também de desenvolvimento de pesquisas de grande relevância para a região e para o país. Então, é uma grande honra ter participado da história de criação e consolidação do IEA em Ribeirão Preto. A criação do Polo de Ribeirão Preto foi um processo lento no início, mas que na última década tomou uma dimensão bastante interessante. Primeiro, houve a possibilidade de termos uma sede, isso é muito importante, porque é um local que você possa reunir, discutir os problemas da universidade, e o mais importante é que o Instituto passou a ter uma preocupação em ser uma janela da Universidade de São Paulo para a sociedade, ou seja, encontrar mecanismo de interlocução muito grande, ouvir a sociedade e, ao mesmo tempo, informar a sociedade o que a universidade está fazendo. Então, obviamente, essa troca de opiniões, tendo aqui dentro membros da sociedade, o Conselho do IEA é formado por importantes representantes da sociedade civil de Ribeirão Preto. Logo, todas as discussões aqui permeiam o que está acontecendo na sociedade e, ao mesmo tempo, eles levam a sociedade as discussões principais que ocorrem na universidade. Isso permite que nós possamos tanto ter políticas públicas, a universidade contribuir no desenho de políticas públicas que realmente atendam essas necessidades, porque nós ouvimos a sociedade através dos seus representantes. E, ao mesmo tempo, a sociedade, conhecendo a universidade, pode utilizar a sua grande riqueza de conhecimentos que aqui existe e também, e possivelmente, permitir que essa riqueza, esse conhecimento científico, acadêmico que nós temos, seja utilizado para contribuir na solução dos problemas da sociedade brasileira, ou especificamente da sociedade ribeirão-pretana. O nosso polo viveu diversas etapas ao longo de sua história, desde a sua criação, e acho que nos últimos tempos experimentou um momento de consolidação em que se tornou um farol dentro do campus da USP em Ribeirão Preto, da nossa cidade, do nosso estado e, por que não, do nosso país. Então, o nosso polo virou esse farol, essa referência, acho eu, principalmente por conta de 3 atividades que são aqui realizadas. A primeira, a expansão dos nossos grupos de estudo, sempre focados em temáticas altamente transversais, interdisciplinares, que congregam áreas que aparentemente pareciam díspares, mas que encontram aqui o espaço para serem realizados. Esta é uma marca característica de todos os grupos de estudo do IEA, USP como um todo, e do nosso polo em particular. A segunda razão, a criação de um espaço para a realização de exposições artísticas dentro do campus da USP aqui em Ribeirão Preto. Essas exposições permitem, então, que a gente, mais uma vez, una 2 facetas da produção de conhecimento que ocupam o mesmo espaço agora no nosso polo em Ribeirão Preto. As atividades que têm aquela cara mais acadêmica, mais científica, como palestras, workshops, discussões e debates, que podem, então, ser realizados em meio a exposições artísticas, convivendo, então, fazendo uma congregação de pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade em outros momentos. A terceira razão, a consolidação, criação de 2 cátedras aqui no nosso polo, a cátedra Sérgio Henrique Ferreira de Políticas Públicas para a Cidade de Médio Porte e a cátedra do Instituto Ayrton Senna de Inovação na Avaliação Educacional, cátedras estas lideradas pelo professor Mozar Neves Ramos, pela professora Maria Helena Castro, 2 figuras que são indubitavelmente referência em temáticas de educação em nosso país. Assim, o nosso polo se tornou também um farol para pessoas interessadas nos temas ligados à área de educação. Vejam que uma característica comum a todas essas atividades está sempre na conexão entre o que é feito aqui dentro com a sociedade, que em última instância é a razão da nossa existência, é quem nos financia e que deve, portanto, ser a beneficiária de todo o conhecimento que é aqui produzido. Encerro, então, agradecendo ao IEA Ribeirão Preto pela oportunidade de ter trabalhado com vocês por esses anos todos, de ter aprendido com vocês. Dou os parabéns porque esse trabalho todo, e chegamos aqui por conta do trabalho dos pesquisadores ligados aos grupos, dos artistas que vêm aqui expor conosco,
dos times das cartas dos estagiários e principalmente do nosso time do IEA Ribeirão Preto, que apesar de pequeno, demonstra sempre alta capacidade de trabalho, com muita competência e fez com que a gente chegasse onde estamos hoje. Há 15 anos, o Polo de Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo cumpre com excelência a sua missão, promovendo por meio de uma diversidade de ações, pesquisas e estudos multi- e interdisciplinares sobre questões fundamentais e que visam de alguma forma buscar respostas a diferentes desafios sociais, locais, nacionais e regionais. Para o futuro, em conjunto com o professor Camilo Zufelato, nosso vice-coordenador, além da continuidade sustentável dos projetos atuais, almejamos fortalecer ainda mais a integração do Polo com as diferentes unidades do campus de Ribeirão Preto e também com a sociedade civil, e também incrementar a visibilidade, a efetividade, a abrangência nacional e internacional das nossas atividades. O exercício de revisitar esses 15 anos e dimensionar a relevância do que foi realizado até o momento, ele é essencial para este planejamento futuro e nos possibilita reconhecer e homenagear os diferentes atores que participaram desta construção. Neste sentido, agradecemos imensamente a gestão da USP e a direção do IEA, que sempre apoiou o trabalho do Polo, aos nossos ex-coordenadores, catedráticos, líderes e membros dos grupos de estudo e pesquisa e especialmente a nossa equipe de servidores que fazem acontecer as ações e todos esses projetos mencionados. Parabéns ao Polo do IEA de Ribeirão Preto pelos seus 15 anos.